A sensação era boa? Só que era uma sensação muito boa. E aí um dia eu vi um pastor, ele é muito conhecido, João alguma coisa. Ele dando uma entrevista pro Lamartine. Inclusive o Lamartine já falou muito comigo sobre ele, que é um cara muito de Deus. Ele faleceu faz uns 2 anos. E ele contou a experiência dele quando ele foi pro céu. Ele estava tendo um infarto e ele foi pro céu. Só que antes dele chegar no céu, ele passava por um ambiente totalmente escuro. Até que o anjo conduziu ele e ele chegou num portal. E a partir daquele portal era o céu. Só que ele foi profundamente. Eu não tive coragem, porque... Alguma coisa te segurou? Você ficou não, eu fiquei com medo, cara. Fiquei com medo. E aí ele contava que lá embaixo era o inferno. Lá embaixo... E os anjos conduziam a gente para a presença de Deus. A parte escura que você tava era o quê? Tipo uma antessala, um lugar... Exatamente. Era como se fosse antes de um portal que entra no céu, sabe? E... Então aquilo eu pensei, nossa, então faz sentido. Porque se eu contar para os outros que era escuro, é que na verdade ainda não era o céu, vamos assim dizer. Era o mundo espiritual. Sei. E Deus estava ali comigo, eu senti na presença de Deus, mas eu fiquei com muito medo do desconhecido, né? Nunca tinha tido essa experiência. Mas eu era assim, eu queria conhecer mais de Deus, sabe? E eu, como eu tinha banda de rock, quando eu entrei para a igreja, a primeira coisa, todo mundo falou, cara, você vai ministrar louvor. Né? É o dom que Deus te deu. Só que toda vez que eu ministrava louvor, eu me sentia a pior pessoa do mundo, cara. Porque eu achava que eu tinha falado besteira, eu tinha falado heresia, e ninguém tinha gostado, mas o pessoal falava, cara, Deus te usa mesmo, cara. Deus falou comigo ali e tal. Inclusive, tinha um amigo meu que já ficava me esperando, o Renato. Assim que eu terminava de ministrar, ele já estava me esperando, porque já sabia que eu ia ficar me lamentando. E o cara falava, cara, acredita, Deus está na sua vida, Deus vai te usar e tal. Só que o tempo foi passando e eu comecei a sonhar que eu estava pregando. E aí eu não contava pra ninguém, porque eu pensava, gente, é uma coisa muito fora do comum. Muito fora da minha realidade. E eu pregando, sou muito tímido e tal. E aí, em 2004, 2 anos depois que eu já havia me convertido, eu comecei com o desejo de orar em línguas. Porque eu achava que esse dom era maravilhoso. Eu pensava, gente, um dia eu fui numa Assembleia de Deus, tinha uma irmãzinha lá, e ela orando em línguas e chorando, sem querer mostrar para os outros, se exibir, sabe? Eu pensava, gente, essa mulher deve estar muito conectada com Deus, né? E quem dera se eu pudesse também receber esse dom de línguas, né? Quando eu tinha ali uns 10, 12 anos de idade, uma vez eu tive uma experiência com Deus. Mas sua família era católica, cristã? A gente sempre foi católico, né? Mas a gente ia também em centro espírita. Ah, é? É. Como era misturado, católico? Frequentava de vez em quando o centro, mas era católico. E por incrível que pareça, muita gente é assim. É mesmo? É. Eu não sabia que tinha gente que é espírita e ao mesmo tempo católico. Exatamente, sim. Mas é que algumas coisas até tem a ver, né? Porque o Espiritismo segue o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. Então, é ali o Novo Testamento, né? Os Evangelhos mesmo. Eles usam o Evangelho igual? Tá. E lógico que eles são algumas partes, né? Só. E então, muitas pessoas buscam ali um conforto, né? Um consolo. E acreditam nessa questão do espiritual, né? Entendi. Então, muitas pessoas acabam acreditando que existe sim esse lado espiritual. Só que tudo isso a Bíblia também já fala, né? Então eu cresci nesse ambiente, uma família muito estruturada, tive uma ótima educação, né, dos meus pais. E resumindo, eu tinha tudo para dar certo. Mas, como eu disse, eu tinha lá essa idade mais ou menos, 10, 12 anos. Eu fui com meu tio e com meu irmão, pelo que eu me lembro. E a gente foi no monte lá perto da nossa cidade, e em algum momento ali a gente parou em cima daquele monte, ficamos olhando a paisagem, e aí eu pensei em Deus do nada, ninguém me falou nada, nunca tinha lido. Foram lá para rezar? Não, ficamos só olhando a paisagem, e eu vi a natureza, né? E a Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus. E o que acontece? Naquele momento eu pensei, tem que existir um Deus que criou isso aqui tudo, cara. Não pode ser coisa do ser humano, né? E aí naquela hora, cara, só de refletir isso eu senti uma paz muito grande. Mas eu não contei pra eles e guardei aquilo comigo. E um tempo depois eu fui pro Rio de Janeiro, o nosso tio morava lá. E aí teve uma noite que eu não conseguia dormir, cara. E aí eu ali sozinho lembrei de Deus de novo. E aí eu falei com Deus, lembrando uma coisa, nesse monte eu falei, Deus, se o Senhor existe, um dia eu quero te conhecer. E aí eu senti essa paz, sabe? E aí eu tava lá no Rio de Janeiro, nesse outro episódio, e eu pensei em Deus e senti uma paz muito grande, cara.
Eu não sabia explicar o que era. E Uma não contei paz- nada pra ninguém. Paz interna, Uma paz interna, cara. E eu sabia que tinha vindo de Deus, mas como encontrar Deus? Onde que, né? Onde que Deus está? Será que está em qual religião? Como encontrar o caminho? Então, essas foram as experiências que eu tinha. Não era de ler Bíblia? Nunca tinha lido. Ah, é? Nunca. E eu li pela primeira vez, comecei a ler com 18 anos. Tá. Quando eu já estava ouvindo já do Evangelho, né? E aí a minha adolescência foi como a maioria dos jovens aí, né? Fui conhecer as coisas do mundo e... Bebia muito. E eu tinha esse problema. Eu não podia beber, que eu queria já entornar o caldo, né? Você não bebia pouco. Quando era Não pra beber, conseguia, era cara. pra... É, no pra interior, derrubar. mas no interior tem muito isso, né? Da galera beber demais, cara. né? Impressionante. Parece que quanto menor for a cidade, mais bebe. Mais bebe. Parece que não começa tem muita novo coisa pra já, fazer. né? Churrasco, eu vejo molecada bebendo e sai para os barzinhos. A moçadinha fumando, cara, até hoje. Então, você fumou também? Fumei muito. Caramba. E... Droga então, também ou não? Maconha. Maconha? É.